A gente, quando começou a conversar sobre educação cristã, eu não posso deixar de a gente primeiro entender qual é a nossa proposta educacional para a EBD. Eu preciso primeiro conhecer a importância dela, eu preciso conhecer os fundamentos da Bíblia e eu preciso conhecer as principais tarefas, que é o nosso objetivo dessa primeira aula. Que escola é essa que nós desejamos? A primeira pergunta que eu faço é: quem nós desejamos formar? A quem nós queremos alcançar? Quando a gente vê o versículo, vão por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, Jesus está mandando a gente ensinar mesmo, né? E a gente precisa alcançar, ensinar e ganhar as pessoas para Jesus. Ela é uma escola evangelizadora, né? Hoje a gente vê muito sobre igreja multiplicadora, tem muitos estudos sobre isso, mas nós não podemos esquecer que a escola bíblica, ela é uma escola que evangeliza. Ela não é só para as pessoas que estão dentro da nossa igreja. Na verdade, a colheita que já foi feita, que está dentro da igreja, precisa ser aperfeiçoada. Mas há uma colheita muito maior ao redor da igreja, que precisa vir para dentro da igreja e também aprender sobre Jesus. Então, eu tenho ao redor da minha igreja, eu não sei qual é a igreja, se é de centro de cidade, se é uma igreja de comunidade, se é uma igreja praiana, se é uma igreja sertaneja. A sua igreja deve ter pessoas que morem ao redor dela, num raio lá de tantos metros. Conhecer a comunidade, saber se tem muito idoso, muita criança, muito adolescente, muitas pessoas de rua, né? Como a minha igreja, muito cheira-cola, muitas pessoas que estão à margem da sociedade. Todas essas pessoas precisam aprender sobre Jesus. E nós precisamos incluí-las em todos os processos, né? Então, nós precisamos entender que a escola bíblica, ela é para alcançar, ela é para ensinar e ela é para ganhar as pessoas, que a gente chama ganhar para Cristo, não é? Então, nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos buscar essa visão da perfeição ou a busca desse crescimento, não é? Como Jesus disse que crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa perfeição que a gente nunca vai chegar, mas a gente vai buscar é a partir do conhecimento do entendimento do que a Bíblia nos traz. Quando o nosso professor, quando nós temos, né, um professor que vai compreender a dimensão daquilo que ele pode fazer, da graça salvadora de Jesus Cristo, dele reconhecer um dom que Deus lhe deu, uma capacidade de compartilhar os ensinamentos, eu digo assim que aquele que é apaixonado por isso, ele acaba se comprometendo com isso. Ensinar é um dom que Deus dá. Por isso que a gente, não sei se na igreja de vocês fazem aqueles estudos de dons, e a partir dos estudos dos dons, há aqueles mais, os três mais cotados, né, onde a gente vê. Então, aquelas pessoas que gostam do ministério do ensinar, elas são envolvidas, mas nós precisamos preparar cada uma delas para fazer bem melhor, porque nós fazemos. Quer dizer, eu fui criança, não é? Passei pela escola bíblica durante muito tempo. Talvez as minhas professoras da escola bíblica não tivessem curso do seminário, ou do CIEM, ou do SEC, ou qualquer um outro, mas dentro da capacidade que o Espírito Santo lhes ofereceu, eu hoje estou aqui. Mas quando a gente tem uma diversidade agora de como fazer bem, melhor, estudar mais, buscar mais recursos, buscar mais entendimento, planejamento, entender a estrutura de como as pessoas aprendem, como a criança aprende, como o adulto aprende, como o jovem aprende. Essa estrutura toda do pensar, a gente pode fazer bem melhor para que as pessoas possam aprofundar-se na palavra e não ficar só como um menino tomando leite, né? Então, uma das principais tarefas que nós temos enquanto gestores da EBD, né, da gestão,
é que nós precisamos garantir que precisamos ensinar a revelação da palavra, alcançar essas multidões, evangelizar e escolher o melhor método de aprendizagem. E às vezes a gente acha que tem professor que acha só um método que funciona, mas não é bem assim. Nós temos várias possibilidades de, ainda mais hoje, né? Nessa época das tecnologias, depois da pandemia, depois do desenvolvimento da forma de ensinar, a gente precisa buscar novos aprendizados para fazer bem melhor. Então, algumas coisas que a gente pode pensar sobre qual é o ritmo de crescimento da minha igreja. Eu não sou muito preocupada com o número, não. Eu sou preocupada mais com qualidade. Mas se eu tenho uma igreja que tem 50 membros, eu preciso entender que eu estou ensinando a palavra 50 membros, mas cada membro desses pode ser um discipulador. Mas ele só vai ser um discipulador se ele for ensinado a ser um discipulador. Jesus, quando disse a gente ir ensinar, nós somos discípulos, não é? Então, desde criança até a terceira idade, nós precisamos ter esse compromisso com o Senhor de compartilhar as verdades bíblicas com alguém. Que se cada um tiver mais um, vocês, em vez de 50 pessoas, na sua igreja vai ter 100. É a ideia de multiplicação. Mas esse compromisso, essa ideia, essa busca hoje é uma dos grandes desafios da igreja desse novo século. O novo século está permeado como é que eu digo assim, de novas tendências, né? A pandemia trouxe um problema de estagnação. Eu só quero ficar em casa, eu só quero assistir culto de casa, eu não quero sair de casa para ir para a escola bíblica. Tem muita gente fazendo isso ainda. Então, a gente precisa olhar para a escola bíblica como um desafio para trazer de volta para dentro da igreja, né? Aqueles que podem ir, e também pensar fora da caixinha em outros dias, se vocês vão ter uma escola bíblica virtual, uma sala virtual, um trabalho virtual, que também hoje se faz bastante, Discipuladores né? para continuar o processo. Então, houve um crescimento na igreja? Se não houve, eu preciso perguntar por que não houve? Por que que as pessoas não estão querendo? Eu tenho que fazer perguntas a mim mesmo sobre isso. Os membros são evangelizados, a igreja se sente fortalecida quando age na evangelização na sua comunidade, pessoas estão sendo alcançadas. Se eu não faço essa pergunta, como é que eu posso começar a criar perspectiva e possibilidades de criar ações sobre a minha estrutura da escola bíblica dominical? Eu preciso ter essa visão. Todos nós precisamos criar, eu digo, precisamos criar uma equipe de educação na igreja para que a gente pense o que é que nós somos hoje, o que nós temos hoje. Existe na administração, quem trabalha com administração, já deve ter feito o SWOT, eu chamo de FOFA, né? Quais são as coisas que eu tenho, são positivas, são fortes, né? Quais são as minhas ameaças? Quais são as minhas oportunidades? Então, a gente vai vendo as coisas, quais são as minhas fraquezas. Eu gosto de fazer isso porque quando a gente tem a ideia desse contexto, eu começo a traçar caminhos para realizar dentro da minha escola bíblica dominical, dentro da gestão da escola dominical. Para mim, um dos maiores desafios é trabalhar com os ausentes, os infrequentes, aquelas pessoas que vêm um dia, faltam um domingo, faltam dois, um domingo, faltam três, ou não vêm com consistência. Por quê? Porque se eu estou na escola, eu estou na escola. Tem alguém com o microfone aberto, era tão bom que fechasse. Deixa eu olhar aqui se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ele fica com som, né? Acho que fechou agora. Então, quando eu
Quando eu penso, né, eu perdi um pouquinho do fio do pensamento, mas quando a gente pensa nessa possibilidade de ausência, como eu penso numa escola, se você pensasse no seu filho numa escola secular, ou seu sobrinho, ou seu neto, você vai para a escola, você recebe um programa de ensino para o ano todo, você acompanha português, matemática, geografia, história, ciências, sei lá, todas as disciplinas, e você sabe o perfil de saída do seu filho ou do seu neto da escola, porque ele vai ingressar na sala do ano seguinte, na próxima série. Nós estamos numa escola e nós não podemos pensar diferente desse princípio. O princípio é o que é que as crianças de até 2 anos estão aprendendo, de 3 e 4 estão aprendendo, 5 e 6 estão aprendendo, 7 e 8 estão aprendendo. O que é que o jovem está aprendendo? O que é necessário para o perfil dele aprender no estudo bíblico? O que é que eu entrego para o professor da sala seguinte? Eu digo assim, olha, os juniores aprenderam durante 2 anos esse conteúdo. Eles têm esse conhecimento. Agora a gente vai começar daqui para frente com o complemento do conhecimento. Nós precisamos entender que é uma sequência de salas e esse conhecimento ele precisa ser contínuo na sua base. Segunda coisa, segunda situação, se o aluno é infrequente e a escola bíblica tem uma sequência de 4 trimestres em algumas igrejas e 3 trimestres em outras igrejas, mas as lições são sequenciadas. Aí o aluno falta e no outro domingo ele volta e ninguém passou para ele o que foi que ele perdeu na aula anterior. Ou ninguém teve a preocupação de dizer, olha, na aula anterior nós estudamos sobre isso, você ficou sem esse conhecimento. Eu estou dizendo em termos gerais, né? Não estou falando que você não faz, mas geralmente nós não preocupamos com que o aluno ausente que veio, ficamos felizes porque ele voltou, mas não estamos preocupados com a aprendizagem dele da aula anterior, porque ele está com a lacuna de aprendizagem. Então, essas para mim são uma das coisas que eu mais me preocupo. São as lacunas de aprendizagem que chegaram ao final do ano, se ele for para uma outra sala, o pai, a mãe, e ninguém vai dizer assim: olha, meu filho não aprendeu sílaba, não aprendeu divisão, não aprendeu sobre. Não, não diz, sabe por quê? Porque a família não tem conhecimento do que eles precisam estudar enquanto eles estão naquela fase daquela sala. Qual é o conteúdo que os alunos dos juniores vão aprender naquele período de 2 anos ou 3 anos, depende da igreja. Qual é o conteúdo dos adolescentes? Qual é o conteúdo dos jovens? O que é que eu passo para o meu professor de adolescentes? Só estou entregando a você 12 alunos que terminaram os juniores. Sim. E o que foi que eles estudaram? Qual é o domínio que eles têm? Então, nós precisamos começar a repensar a escola bíblica na sua estrutura, nessa visão do que a escola pretende formar, que aluno eu pretendo ter durante a sequência de 10 ou 20 anos, quem está com 0 ano hoje, daqui a 10 anos, o que eles têm garantido de conhecimento, e de quem está com 10, que estará com 20 anos, que conhecimento bíblico ele vai ter, que a gente sabe que ele está estruturado, e ele sabe manusear a palavra e tem profundidade daquilo que nós selecionamos para ele estudar. Então, a escola bíblica, ela precisa pensar no professor, ele precisa pensar no aluno e precisa pensar no conteúdo, não é o conteúdo pelo conteúdo, mas o que ele precisa saber para que ele tenha uma continuidade da sua aprendizagem, né? Então, essa é uma parte que nós vamos conversar daqui a um pouquinho, mas também para que a gente chegue a um trabalho com excelência,
eu preciso definir dentro do escopo da minha gestão da educação qual é a metodologia que a gente vai utilizar. A igreja, o grupo precisa pensar. Nós vamos trabalhar através de rede, de célula, de EBD discipuladora, igreja com propósito, igreja multiplicadora, sei lá. Qual é o foco do pastor? Qual é o foco da igreja? Como é que ele vai desenvolver? Até porque o Senhor forma durante esse período, né, da escola bíblica pessoas para edificação do corpo, porque eles serão os futuros líderes da igreja. E a gente sabe que nós precisamos que as pessoas tenham fundamentação bíblica para, para atuar na igreja de Cristo, né? Nós temos esse entendimento. E dentro desse primeiro preâmbulo, né, a gente tem uma visão rápida do que é a EBD. A EBD vem, nós precisamos entender qual é o seu objetivo, alcançar, ensinar e ganhar. Nós precisamos entender as principais tarefas, que é ensinar a revelação bíblica, alcançar as multidões, evangelizar e escolher o seu método de trabalho. E nós precisamos entender ou buscar soluções para o que fazer dentro de um processo onde o professor às vezes é faltoso, o aluno é faltoso, como fazer para que todos tenham o seu conteúdo, o seu aprendizagem numa sequência onde ele não perca e não fique com lacunas de aprendizagem. No segundo momento, nós vamos pensar na estrutura da EBD, eu chamo até de uma primeira parte, né? Na segunda parte que eu quero pensar com vocês, eu quero que a gente pense no processo. O objetivo no segundo momento seria, para que eu tenha uma escola bíblica com organização, eu preciso definir qual é a minha estrutura. Eu não sei quantos de vocês já pensaram assim, em visitar todas as salas, fazer um passeio na sua estrutura, ver que salas vocês têm, quais são as possibilidades de mexer nas salas ou mudar as salas de lugar, pensando na terceira idade, pensando nas mamães gestantes, pensando em criança para não ter um acidente subindo de escada ou descendo de escada, depende da realidade de cada um. Mas a organização das salas ela geralmente tem a ver com a numeração do número de membros que você possui, né? E aí tentar construir um organograma para a EBD. Então, qual é o processo que a gente faz? Primeiro que a gente vai fazer, a gente já pensou nos problemas lá na primeira parte, mas eu preciso listar todas as pessoas que eu tenho na igreja. Acho que você já tem isso. Muita gente deixou de fazer diário de classe. Eu não sei quantos fazem ainda diário de classe. Diário de classe, para mim, é uma ferramenta muito importante, porque ela vai me dar o perfil dos ausentes, né, dos frequentes, das pessoas que têm necessidades especiais, ela vai me dar muitos dados para a gente trabalhar durante a semana. Então, se eu tenho uma quantidade de pessoas, prever o número de classes que precisam ser formadas, isso é uma coisa natural. Se eu tenho só se eu tiver 200 membros, vou precisar de alguma organização maior. Se eu tiver menos membros, quantas salas eu vou precisar? Ah, professora, eu não tenho todas as salas da EBD. Não tem problema. À medida que a igreja cresce, as classes também se multiplicam, se ampliam. Sondar os possíveis professores de suas disponibilidades. É como vocês falaram, né? Professores engajados. Professores que amem o que, o que tem no coração. A minha prática, enquanto educadora, eu passei por isso também. Eu tive época que eles começaram a dizer assim, não quero mais ensinar, não quero mais ensinar. Então, eu chamava um de cada vez, assim, olha, qual foi o propósito que você deu ao Senhor, ou fez combinado com o Senhor sobre o ensino?
Quando o Senhor lhe permitiu ensinar, quais foram as habilidades e competências que você desenvolveu? Se você vai deixar de fazê-lo, você já conversou com o Senhor sobre isso? Porque foi Ele que te deu esse dom. Não fui eu, não. Foi Ele. E eu vou orar com você para que Ele conserve esse momento com você, para que você continue nesse projeto de Deus para a sua vida. Porque você, quando ensina, abençoa as crianças, ou jovens ou adultos, e elas vão abençoar suas famílias, os seus colegas de sala e por onde ele vai. Então, é uma multiplicação. Então, quando você se prepara para ensinar, o Espírito Santo está lhe conduzindo para este propósito. Não sou eu que faço isso. Mas também não vou lhe prender na sala se você não fizer, porque o Senhor só quer quem faça as coisas com alegria no coração. Mas eu sei que Ele lhe chamou e você é responsável por esse chamado, porque não foi eu que lhe chamei, foi o Espírito Santo que lhe convocou. Então eu faço um trabalho de ouvido, de oração, de intercessão, e também faço um trabalho de sempre sento no fundo da igreja, nos últimos bancos, deixo o povo entrar e vejam as pessoas que estão na igreja, que têm possibilidade, que estão sentadas nos bancos da igreja. Observo um domingo, no outro domingo já sento junto dela. Oro a semana toda e vou atrás dela. Disse, olha, você não gostaria de ter uma experiência na Escola Bíblica Dominical como professor auxiliar? Você gosta de trabalhar com que grupo? Crianças, berçários, jovens, adultos? E aí as pessoas começaram a vir. Eu cheguei ao ponto de ter 3 a 4 pessoas por sala, um professor, 3 auxiliares. Então, eu cheguei a ter bastante gente. Foi fácil? Não foi. É porque esse trabalho, ele é feito na base da oração, porque esse trabalho não é meu nem é seu, é do Senhor. Eu entendo que nós temos um problema de pessoas, principalmente quando estão na universidade, principalmente quando estão trabalhando fora. Mas eu entendo também que o Senhor da obra, ou do ministério, ou do lugar, ele também tem interesse que as pessoas aprendam sobre Jesus. E ele vai levantar pessoas para o seu ministério da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza disso porque eu fiz isso. Teve uma vez que eu, além de fazer esse trabalho de conversar com as pessoas na igreja, orar com elas, dizer que estava orando para que o ano seguinte ela tivesse mais tempo e disposição, porque o Senhor ia conceder, eu fazia o apelo. Uma vez eu fiz um apelo de púlpito dizendo quem gostaria de ter uma experiência riquíssima na Escola Bíblica Dominical, viesse conversar comigo depois. 2 jovens vieram. Aí ela disse assim, professora, eu sempre quis, mas ninguém nunca me convidou. Veja, às vezes, a falta de comunicação, a falta de chamar. Ela veio, uma era pedagoga e a outra formada em geografia. Então, eu trouxe 2 pessoas que vieram, se agregaram ao nosso. E veio uma senhora que não tinha experiência de nada, mas ela tinha habilidade na área de administração. Então, ela entrou no Ministério da Educação Cristã e eu comecei a formá-la para que ela gerenciasse a organização dos ambientes. O que é que tinha, ela todo, ia comigo, a gente olhava as salas, o que é que precisava melhorar, os quadros, se precisava de mapa, se precisava de som, de televisão, o que é que a gente precisava colocar em cada ambiente. Então, a gente começou a ter um trabalho com ela e ela ficou comigo quase 8 anos nesse trabalho de organização dos ambientes, porque o dom dela era da administração, mas ela queria trabalhar junto com a educação. Então, eu tinha uma pessoa que olhava aquilo que eu não tinha tempo de fazer, que era a gestão das salas, a organização, se faltava mesa, cadeirinha, ou os lápis, ou os canetas, ou os papéis, tudo que fosse da área da gestão que ela podia fazer, ela trazia para mim e dizia, olha, precisa melhorar isso nessa sala, na classe de criança, na classe dos adultos da terceira idade. Então, ela tinha um dom, ela não tinha para o ensino, mas ela tinha uma outra área. Então, listar pessoas, prever o número de classes, sondar pessoas que você pode trazer, avaliar o espaço, se precisa de melhoria, de pintura, um lugar que seja, que não tenha janela, que não esteja pintado, que esteja com mofo. Gente, nós precisamos
trazer as pessoas para um ambiente acolhedor. Não pode ser um ambiente de qualquer jeito. Mesmo que seja debaixo de uma árvore, né? Ventilado, bom, legal de fazer aquela atividade. Planejar o uso desse espaço físico, né? E ver a estrutura que precisa ser utilizada. É nossa preocupação em relação à estrutura educacional. Falei um pouco antes das pessoas e agora falando da estrutura. As faixas etárias nós já conhecemos, mas às vezes a igreja não tem tudo isso aí. E às vezes faz a organização diferente. De 0 a 3 anos, de 4 a 6 anos, de 7 a 9 anos, aí vai modificando as idades, contanto que aglomera dentro daquele ambiente. Não é o ideal, mas é o necessário, até a igreja ter estruturas que atenda a todo mundo. Mas a estrutura de uma igreja com grande espaço, ela vai ter essa estrutura aí. Uma igreja de médio porte, que tenha menos espaço, aí aqui tem uma nova estrutura de organização. Por que que a gente faz isso? Porque a criança aprende a psicologia da aprendizagem, né? Como a gente vai fazer? A gente entende que a forma do pensar ajuda na estruturação dessa sala, até como planejar a aula, os recursos que vai utilizar. Nós precisamos pensar nesse viés. Se a gente não pensar, vai ficar criança de 3 anos até 12. Não é o ideal. Só se for a última forma, né, da gente ter, que às vezes acontece. Mas se puder dividir. Teve uma igreja que disse assim, professora, eu preciso da sua ajuda. Eu só tenho o templo e uma sala. Como eu vou fazer a organização dessa escola bíblica? Eu disse, olha, vamos pedir ao Senhor sabedoria. Então eu disse para ele, a sua igreja é de bairro. As pessoas moram perto, ao redor? Sim, moram próximo. Então faça a escola bíblica escalonada. Quem é que prepara o almoço da casa? São as mulheres, as senhoras? Faça a escola bíblica delas primeiro com as crianças menores na salinha. Porque quando elas forem para casa, leva os filhos menores. No segundo tempo, você vai ter a classe dos homens e uma classe de juniores, por exemplo. E aí ele fez um cronograma que tinha de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11. Então, ele tinha várias salas de ordem escalonada. Foi uma solução, uma ideia, que pode ter outras. Às vezes a gente tem uma escola pública do lado, que pode ceder o espaço, a gente faz um ofício, pede espaço, enfim, a gente vai conseguindo gerenciar até que a igreja tenha seus espaços adequados, né? Eu estou falando aqui de possibilidades e sugestões. E uma igreja pequena, né? Não sei, deixa eu ver se. Sugestão 2 é uma igreja de médio porte. Eu acho que eu não botei a igreja de pequeno porte. Igreja de pequeno porte com poucos espaços. Ofertar em dias diferentes, horários da EBD em domingos escalonado, EBD em escolas e espaços da comunidade que podem ser solicitados. São situações que eu já vivi e eu já fiz ajuda, consultoria e fui para algumas igrejas do interior. Olho, analiso, faço o FOFA ou o SWOT, vejo os problemas, as forças, as ameaças, tudo. Faço toda aquela análise e vou construir junto com o pessoal do lugar as possibilidades de realização. Igreja que é praiana, onde o povo vai todo mundo vender na praia no domingo. Tem que mudar o dia da escola bíblica, não pode ser no domingo, tem que ser no outro dia. Porque trabalha nesse dia, né? Feirante. A feira, o forte daquela comunidade é a feira. O povo vende para poder ter a renda da sua família. Vai ter que mexer no horário da sua escola bíblica. Tem que chegar a um consenso e para oferecer o ensino da escola bíblica de forma legal, né? E aí a gente coloca uma estrutura, né? Precisa ter pessoas, é, se não tem gente, não vai poder fazer tudo, mas o que é que pode ser feito? Como a estrutura é muito pequena, então aqui, nesse primeiro aqui, ele tem só, eu chamei de diretor, que pode ser coordenador, né? Aqui é mais pequenininha, o diretor, o coordenador e uma classe. Já uma segunda possibilidade, um coordenador, um secretário e 2 tipos de classe, né?
e os adultos se reúnem em outro momento. Uma outra situação por faixa etária já tem jardim, já tem um pré-escolar, escolar, dos adolescentes, jovens e adultos. E aí a gente vai ampliando para igrejas maiores que têm muitos espaços, até a mega igreja com grandes espaços. Aí a gente vai fazendo diretor do departamento infantil, do o dois, adolescentes, jovens, que hoje agora não é nem mais diretor, chama pastor de jovens, pastor de adolescentes, né? Pastor de criança, ou ministério infantil. Então, as estruturas vão de acordo com a organização da sua igreja, né? Eu entendo, meus irmãos, que a estrutura organizacional física, ela é possível, mas você precisa fazer uma avaliação da sua igreja. O que é que eu faço quando eu chego numa igreja? Eu dou uma ficha para eles e pergunto assim: o que é que tem na sua igreja? Tem gabinete pastoral? Tem classe de berçário? Tem classe de criança? Ele vai colocar sim ou não, sim ou não. E ainda pergunta o lado: está em bom estado? Não está em bom estado? Precisa melhorar em quê? Aí as pessoas vão escrevendo do lado todo esse material. Aí, com essa análise estrutural, aí eu passo para a análise de professores. Você tem professor de berçário, de principiante, de primário? Não tem, tem, não tem, não tem. Esses professores que você tem, eles estão na mesma sala há quanto tempo? Esses professores que vocês têm, eles passaram por alguma formação na igreja sobre o que é que o professor precisa estudar? Se um professor dá aula, ele precisa de geografia bíblica, ele precisa de costumes judaicos, ele precisa aprender sobre doutrina, ele precisa aprender sobre planejamento, ele precisa aprender sobre recursos, ele precisa saber sobre avaliação, ele precisa saber de tanta coisa, não é? Então, o que é que eu ofereci para este professor? Qual é a necessidade dele primeiro? Faz uma enquete. O que é que você gostaria de se aprofundar? Quando eu falo de formação de professor, eu não estou separando o infantil do adulto, não. Estou falando de todo mundo junto. Porque o professor infantil, ele precisa aprender também sobre geografia bíblica. Já viu quantas de geografia tem na nossa Bíblia? Nossos 66 livros? A gente precisa contextualizar onde aconteceu. Quando a gente lê um texto bíblico, tem um espaço de tempo, tem um local, é um caminho, é um mar, é caminhando. Onde é que aqueles personagens estão fazendo? E fazendo o quê? Quem são eles? Então, os professores precisam ler, observando o texto, tirando do texto o contexto onde aquilo acontece. Eles precisam interpretar aquele texto e eles precisam também aplicar à vida o texto. Eles precisam fazer isso até porque eles vão fazer isso com seus alunos, né? Então, como fazer isso com o professor? Fazendo formação continuada com os nossos professores. Eles precisam saber de muitas coisas. Eu fiz lá diversas. Eu fiz sobre o estudo da Bíblia. Professor que conhece a Bíblia, como ela foi construída, Velho e Novo Testamento, organização da Bíblia, a estrutura dela, quem escreveu, né? Precisamos saber disso. Geografia bíblica. Fizemos um estudo só sobre geografia bíblica, os montes, os lugares, as cidades, onde Paulo caminhou, viagens. Fizemos tudo isso para que eles entendessem, à luz do mapa bíblico antigo, à luz do mapa de hoje, mapa mundi, onde era essa cidade, o que era aqui, onde é hoje, né? Fazer a linha do tempo, fazer uma faixa lá na parede da sala, bota o ano zero, Jesus nasceu, o que aconteceu antes de Jesus, os reis, os profetas, quando é que em período eles chegaram, e o que aconteceu depois de Jesus. Isso foca a pessoa dentro do tempo e do espaço. Então, fazer isso que os professores comecem a enxergar possibilidades, eles começam a ver, gostar também de fazer coisas diferentes na sua sala da dominical, e isso vai trazendo aulas significativas que marcam a vida do aluno, né? Que marcam a vida daqueles que vão, porque não é só ler o que está na revista. A revista é só um meio. O livro de estudo deve ser a Bíblia.
A Bíblia é o livro de estudo. A revista é um meio de ampliação de um conhecimento. Mas o texto precisa ser lido, é a palavra de Deus. Qualquer que seja o estudo, se estão estudando os livros da Bíblia todos, se estão estudando por tema, por personagem, por profetas, não importa. Tem que ser lido o texto da Bíblia, não é? Na minha época, mandava-se para casa, todo dia tinha uma leitura bíblica para ler, para quando chegasse no domingo, a gente já tinha feito todo o preâmbulo do texto que ia ser estudado. Hoje, né, os pais não têm muito tempo, não é? As pessoas são muito tarefeiras, trabalham, marido, mulher, todo mundo trabalha. Mas nós precisamos cultivar, cultivar, através de mensagens pastorais, através de mensagens de trabalhos com o pastor e com os professores nas nossas reuniões. Cultivar o relacionamento com Deus, cultivar a importância da família na formação dos seus filhos, cultivar um espaço entre o professor e o professor e os pais, para que eles saibam o que é que o seu filho vai estudar. Não sei quantos de vocês já fizeram reunião de pais e mestres. Eu sempre, eu fiz na reunião de pais e mestres. Então, antes de começar o ano, dezembro, eu já sabia tudo o que ia ensinar no ano seguinte. Então, eles recebiam o portfólio, quais eram as revistas, qual era o contexto que ia estudar e qual era a parceria que eu tinha com os pais. Mesma coisa eu fazia com os professores de adolescentes, de jovens e de adultos. Eles precisam saber o que vão estudar. Os nossos alunos não sabem o que vão estudar. Eles não sabem por que que eles vão estudar. Para que eles precisam aprender aquilo. Eles só sabem no dia que vão receber a revista. Ah, a gente vai estudar sobre isso. Ah, a gente vai estudar sobre aquilo. E nós precisamos fazer algo diferente para, ah, para que eles entendam como é legal participar de uma escola bíblica. O que ele gostaria de aprender nessa escola? Porque nesse contexto eu faria isso. Na verdade, a gente vem com uma proposta pronta e se a gente começar pelas coisas que eles desejam aprender, depois eu engatilho no futuro o que eu quero que eles aprendam. E posso até fazer uma negociação, porque eu fiz isso eu tinha quando eu começava a EBD, eu tinha um grupo de mais de 30 que ia para a praça. Na nossa igreja tem uma praça na frente. Eu disse, eu tenho uma igreja na praça. O que é que eu vou fazer? Eu vou para a praça. E aí eu sentava com eles na praça e comecei um bate-papo aberto. O que é que não atrai na escola bíblica? O que é que vocês pensam em aprender? Vocês acham importante estudar a Bíblia, ter esse relacionamento com Jesus, ou entender o que ele fez? Aí começou a surgir uma série de temas que eles gostariam de estudar. E a partir daí eu fiz uma sequência e combinei com eles que ia, entre elas, colocar uma que eu achava importante também eles aprenderem e comecei a trazer. A minha sala veio para dentro da igreja e eu terminei com quase 45 pessoas. Ela saiu da praça e entrou dentro da igreja. Mas eles não queriam, eles iam era direto para a praça, todo mundo bater papo, e conversar e tomar água, cafezinho, coisa assim. E o restante via. Então, eu encontrei uma alternativa assim. Primeiro, ouvir, porque às vezes a gente não sabe o que vai no coração e se eles acham interessante a escola bíblica, e o que é que não atrai para ele a escola bíblica? Que às vezes uma situação muito tradicional ou uma abordagem muito fechada da época passada, não é? Sem trazer aquilo que está mexendo no coração dele, nas coisas da atualidade. A gente vê muita coisa hoje da atualidade que que a gente precisa inserir dentro do contexto, né? Nós temos muitos adolescentes em tanta depressão, por quê? Nós temos muitos, né, se envolvendo com outros quê? Então, trazer temas à luz da palavra de Deus, o que é que a Bíblia nos ensina? Deixa eu te dizer o que é que Jesus ensinou sobre isso. Então, eu comecei a fazer o inverso, a partir da necessidade deles, para aquilo que eu queria que ele aprendesse. Depois comecei a construir com eles um currículo.
O que é que nós vamos estudar no próximo ano? O que é que vocês pensam? O que é que a gente pode fazer? Uma coisa prática, de evangelismo de rua, de missões urbanas, o que é que a gente gosta de fazer? Porque eles gostam muito de fazer, eles gostam de estar atuando, né? Hoje, a capacidade de ver, de ouvir e sentar é muito pequena, porque tudo é muito fluido, né? Tudo muito é despachado, não é muita coisa do aprofundado, mas nós precisamos trabalhar a ponto de que eles comecem a entender que a importância também de estudar de uma forma mais aprofundada. Isso vai levar tempo. Por quê, Felipe? Porque nós lutamos contra um ano inteiro. Nós temos durante o ano 52 domingos só. E dos 52 domingos, nós não temos EBD em todos os domingos. Vamos imaginar que nós tenhamos 48 domingos de EBD. Se tiver um estudo bíblico de 1 hora, nós temos um curso de 48 horas. É muito É quase pouco, nada. né? É quase nada. E o que fazer para inverter essa matemática? Vocês têm que descobrir algumas ações. Faz o FOFA. Gosto sempre de fazer as pesquisas. O que gostaríamos de estudar? Um livro temático, uma coisa em um dia de sábado, em um grupo de leitura, clube de um livro. Criar projetos que agreguem essas pessoas, até o futebol, até a parte e antes dos fazer estudos e trazer coisas que eles se agreguem, porque eles são muito de agregar por atividades também, se for adolescente, jovem, nessa faixa de idade, né? Até junior hoje em dia. Então, trazer coisas que agreguem e a partir daí fazer o estudo e depois atividades que eles que desejam fazer. Mas eu fui pela pesquisa, pela necessidade que eles tinham no coração. Depois fui colocando uma programação, digo, olha, tem muitos temas legais que vocês precisam conhecer na palavra de Deus. E aí fui mencionando. Eles fizeram uma explosão de ideias, depois eu fui armando. O que a gente vai fazer primeiro, segundo, terceiro? E eu fiz uma sequência lógica que eles gostaram. Até se perguntar, o que é salvação? A gente tem doutrina, né? O que é justificação? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é predestinação? Já ouviu falar em predestinação? Aí vem as perguntas, você acha que alguém foi predestinado, vai morrer, não vai, são escolhidos ou não são? Coisas que aguçem o senso deles e não aquelas coisas formais que a gente traz. Talvez você, por esse caminho, consiga começar a agregar, porque eu consegui desse jeito. Mudei a forma de direcionar, né, as formas. Fiz eles também serem co-participantes, com pesquisas. Eles eram alguns professores, eu entrava junto, eles estudavam sobre os temas, e fiz eles também participarem de alguma forma, né? E eles usaram tecnologia e começaram a fazer o uso das coisas que eles sabem, que às vezes eu não sei, que eu sou da geração anterior, essa geração mais jovem, né? Só não é a Alfa, que a Alfa é quem nasceu ainda agora, mas essas gerações mais novas têm muita capacidade de tecnologia e eles podem fazer coisas que a gente até nem sabe que fazem, né? E a gente pode agregar esses valores tendo um planejamento. Aí eu chamava para planejar o grupo, o que mais a gente vai fazer. Então, construir com eles. Olha, a aula que vem é sobre assim, como nós vamos fazer essa aula? O que é que a gente pode trazer? Quais são os livros, os textos que nós vamos construir o tema, construir as propostas e aí realizar. Eles eram participantes, aí eles se sentem integrados. Quando a gente só faz para eles não se sentem integrados, eles não se envolvem tanto. É, eu fiz um projeto de mudança de metodologia na igreja, mas como eu fiz? Eu fiz com uma sala, trabalhei com uma classe, depois eu peguei outra, depois eu peguei outra. Por quê? Se fizer de vez, os professores começam a reclamar. Gente, mudar. Mudar é difícil em qualquer lugar, né? Aquilo que eles fazem certinho. Quando você quer fazer algo novo, introduzir algo novo, fazer algo novo, requer muita paciência da nossa parte e você vender muito bem aquela ideia da reação que nós temos. Eu tenho uma sala de aula de alto nível de discussões teológicas hoje.
É impressionante aquela sala. Eu tenho uma de alto nível, eu tenho de médio e tem as normais, que a gente sabe que tem as salas normais. Mas hoje eu tenho uma sala de alto nível de reflexões. É muito legal aquela sala. Mas ela se destacou, né? Tem aquelas classes que caminham de forma diferente. Outras coisas que eu fiz para melhorar a estrutura do aprendizado na sala. Eu desenvolvi um projeto chamado Biblioteca de Sala. Nós compramos umas caixas organizadoras com alça. Aí coloquei vários livros de comentário bíblico. Eu sei que tem celular, mas uma coisa é você olhar, outra coisa é você pesquisar. Mapas, livros, diversas coisas. E o professor levava, e quando tinha um tema, vamos olhar no comentário, vamos olhar nesse livro. E eles faziam pesquisa, aprender a ler e a pesquisar e tirar conclusões na sala. Então, desenvolvi um projeto de biblioteca de sala, desenvolvia vários projetos que a gente ia vendo com os professores que seria interessante incorporar, porque começou a ter dinâmica na sala, não era aquela coisa tradicional parada, mas tinha movimento. E é o que traz movimento, projetos de movimento, traz as coisas de movimento. Por exemplo, para as crianças, nós desenvolvemos um projeto de que eles levassem a uma sacola da biblioteca para casa. Dentro da sacola tinha um livro de história bíblica, na época tinha gibi, e tinha DVD, e tinha coisas. Então, o pai tinha um recadinho para o pai, para ele contar aquela história durante a semana, e quando ele voltasse, ele tinha que contar na classe, na roda, o que foi que ele levou para casa, então foi a experiência que ele teve. Aí, gente, começou, o outro também, dois queriam. E aí eu comecei a fazer duas sacolas, daqui a pouco tinha 8 sacolas circulando. 8 crianças de salas diferentes levando para casa, aí no outro dia tinha a roda antes de começar a lição. Aí eu pergunto, para fazer isso, a horário da escola bíblica não pode ser só 1 hora, você tem que ampliar o seu momento de estudo. Então, se eu posso ampliar meu momento de estudo bíblico, a gente vai discutir em colegiado lá dos professores, olha, vamos fazer uma aula mais prolongada, de 1 hora e meia, para que você faça essa parte, planeje isso, porque senão é tão corrido, e todo mundo quer ir embora, que o ensino fica tão pouco, né? Tão pouquinho tempo, que não dá para um debate, para um trabalho em dupla, apresentação e tudo mais. Então, qual é qual é o objetivo da escola bíblica da sua igreja? Aonde vocês querem chegar? Que elementos vocês vão desenvolver? Que práticas vocês vão desenvolver para que seja uma escola que marque a vida da pessoa com significado? Vai depender muito da visão de onde vocês querem. Por isso que fazer um planejamento eu faço para sempre e para quinquênio. A criança que está com 0 anos vai estar com 5. O que é que a gente vai propor para esse grupo em 5 anos? A gente escreve linhas de norteadoras e depois passa para os planos. Para quem está com 5 até 10, quem está com 10 até 15, e assim vai. O que é que esse grupo precisa saber? E aí a gente sonhar. Eu queria muito que ele tivesse esse conhecimento, aquele. Então, eu defini lá para nós, na nossa classe de juniores, com minha equipe, que os juniores teriam que sair da sala com alguns conhecimentos garantidos. Qual é o perfil de saída? Ele tem que conhecer as principais histórias do Velho e Novo Testamento, dos personagens, tem que saber. Ele tem que saber o plano da salvação e ele tem que saber também sobre relacionamento, né? Sobre os temperamentos. E tem até um material da PEC que ele tem 10 histórias sobre temperamentos, alegria, tristeza, isso, aquilo é sempre. Então, eu tinha que garantir o mínimo de ensino seria esse. Por quê? Primeiro, porque ele está na fase de tomar decisão lá de Jesus. Segundo, que ele precisava conhecer a base bíblica, né, dos principais, do Velho e Novo Testamento, porque se o pastor prega, ele se situa na mensagem de quem o pastor está falando, sobre o que assunto está tratando, e aí vai, né? Então, a gente definiu qual era o perfil de saída de cada sala e o que eles precisavam saber.
Falar dos adolescentes. Os adolescentes, eles estão linkados, na minha visão, se eu pegar a escola secular, eles já estão entrando ou na escola técnica ou vão daqui a pouco para a universidade, estão terminando o ensino médio. Então, nessa faixa aí de 13, 14, 15, 16, nessa faixa. Então, eu preciso ensinar para eles tudo o que for de religiões e seitas. Eles estão no mundo que de lobo para engolirem eles sobre esses assuntos. Então, eu preciso esclarecer a luz da palavra de Deus sobre isso para eles. Por quê? Porque eles têm que conhecer todas essas diferenças, essas seitas, esses guetos, essas coisas. Eles precisam conhecer. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trazer ensino sobre isso. Eles precisam saber sobre isso. Porque quando chegar lá na universidade, ele vai se enfrentar a situações que ele vai dizer, eu não tenho conhecimento, porque passou pela escola bíblica e ele sabe, ele aprendeu. Então, os confrontos e as experiências de fé que ele vai ser com ele e Deus, porque o livre-arbítrio está aí, não é? Eu aprendi, Jesus aprendi isso, Jesus ensina assim, devo ou não fazer? Essa prática de cada um de nós na nossa vida cotidiana é o nosso andar com Deus, e ele vai ter que tomar decisões ao longo da sua vida, né? Então, qual é o perfil de saída dos adolescentes? Qual é o perfil de saída dos jovens para a parte de adulto? Que eles precisam estudar ou aprofundar. Então, são coisas que nós precisamos pensar, né? Pensando na melhor qualidade de ensino da escola bíblica. E aí entra o professor, a formação desse professor, aí entra o pastor em fazer formação de professor, qual é a melhor metodologia para trabalhar com o professor, enfim, é um grande trabalho que nós temos na igreja. Por isso, eu sempre digo, era bom que tivesse um educador cristão junto com a sua equipe de educação, com essas pessoas todas, porque pensam nas questões da educação cristã, não é? É importante que você traga temas. Eu até sugiro que vocês olhem na internet, nessas várias editoras, vários temas que tem de estudos. A própria Convenção Batista Brasileira, ela tem uma programação, né? Ela tem uma matriz curricular. Se você entrar no site da Convenção Batista Brasileira, na parte de educação, está lá. A convicção, ela traz desde o berçário até o adulto, tem toda a programação lá. Mas, às vezes, a necessidade daquele povo não está ligado com a que está ali. Aí, mas ele vai dizer, mas você pode apresentar, olha, nós podemos estudar sobre isso, sobre isso, sobre isso, isso. Vocês têm algum, algum tema que seria necessário agora, né? Por exemplo, depressão é um tema, não é uma revista de estudo, é um tema para um ou dois domingos de trabalho. Porque às vezes eles dão títulos que não é um trimestre. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre isso? Se for salvação, é doutrina. Então você pega lá as doutrinas e vai pegar lá todo Deus, Jesus, Cristo, Espírito Santo, salvação, justificação. Tem várias coisas, são os princípios doutrinários da nossa igreja, da nossa fé. Aí você pode fazer estudos por área, né? Até tem revistas só sobre o tema salvação. A editora Shed tem revistas que tem 8 estudos, necessariamente não tem que ser 13, mas você pode pegar revistas que tenham menos estudos, mais estudos, e aí montar com eles uma proposta que eles sabem que vão aprender sobre isso. É sempre bom quando a pessoa sabe o que vai aprender, o que é que ele vai estudar, por que é que eu preciso estudar isso. Então, saber qual é o objetivo, o que vou aprender, o que é que isso vai ser bom para a minha vida em relação ao conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, e a minha vida como discípulo de Jesus, não é? Então, é isso. Eu oriento sempre a fazer perguntas. Eu tenho uma proposta para vocês. É essa, mas vocês tiverem alguma ideia de assuntos novos que a gente possa estar trazendo, aí você traz, porque você vai ver que vai acrescentar. As pessoas vão vir. Aqui, a aula 3, eu só vou mostrar para vocês a estrutura dos recursos humanos, para vocês terem ideia rapidinho. Geralmente, como a gente está falando de estrutura, a gente precisa de algumas pessoas que fazem parte da nosso movimento da escola bíblica, não é? Às vezes tem ministro da educação,
tem um conselho quando a igreja é grande, tem diretor, depende do tamanho da igreja. E aí, a estrutura de recursos humanos, ela está proporcionalmente com a estrutura. Se só tem um diretor, um secretário e os professores, é a sua estrutura. Se você tem uma igreja mega grande, que tem vários departamentos, e departamento infantil, quando a gente fala de departamento, significa que tem debaixo do departamento muitas salas, né? Departamento infantil tem umas 5 salas. Departamento de adolescentes e jovens tem lá umas outras salas. Departamento de adultos. A minha igreja tinha 5 salas de adultos, tinha 3 salas de jovens, tinha 6 salas do Ministério Infantil. Então, de acordo com o departamento, tinha as salas embaixo, então tinha um coordenador para cada grupo. Eu me reunia com o coordenador de infantil, adolescentes, jovens e adultos de terceira idade. E a gente pensava nos projetos e desenvolvimento para essa sala. Daí chamávamos os professores. Veja, a sequência da estrutura depende de quem você tem como recursos humanos. Aí vocês têm que estar dando essa olhadinha. Acho que essa foi o terceiro slide. Deixa eu ver se eu abro o quarto aqui. O quarto slide que eu quero apresentar para vocês é voltado para uma questão da gestão. A organização da EBD, ela vai depender exatamente o que deve ser organizado, como deve ser e as razões da organização. Você precisa organizar, nada funciona sem organização. Aí Deus criou o mundo em 7 dias, ele teve uma organização, não é? Do que fazer em cada dia, e Deus diz que é tudo bom, e foi fazendo. Nós também precisamos ter uma organização, senão as coisas não funcionam. Toda gestão precisa de organização. Então, para crescer, eu preciso de organização, eu preciso saber quem é meu público e preciso fazer também uma campanha de crescimento. Quando eu quero crescer a EBD infantil, eu faço conferências infantis ou faço escolas bíblicas de férias. Por quê? Porque vem o pessoal da comunidade toda, né? Os pais vêm. E quando eu faço EBFs, eu faço também salas para aquelas pessoas que trazem as pessoas, para os adultos. Eu tenho uma sala para os avós e as pessoas, quem traz, não fica só as crianças não, e eles vão embora não. Eu promovo um ambiente para os pais, para que eles também fiquem aprendendo sobre Jesus na igreja. Depois que acaba a EBF, eu tenho um cadastro. Então, a gente vai visitar, a gente vai passar um WhatsApp, dizer que está com saudade, gostaria de tê-lo aqui. E aí, eu começo a ter pessoas vindo, porque a EBF chama. E aí, muitas vezes, depois de um evento ou de uma série de conferências na igreja para adultos ou para crianças, ou o que for, a gente não trabalha com os cadastros ou os dados que nós temos. Nós precisamos aprender a captar pessoas, nem que seja apenas para estudar a Bíblia, ou através de trabalhos sociais para a melhoria da qualidade de vida. Você pode promover projetos de culinária, projetos de trabalhar com a terceira idade, projetos de fazer chocolate antes da Páscoa, para que eles possam desenvolver e ganhar um dinheirinho, uma renda extra. Esses tipos de projetos que envolvem comunidade envolve frequência, envolve estudo bíblico e envolve permanência na igreja. Isso é uma construção. Depende de como a igreja percebe a amplitude da evangelização que ela tem ao redor de si mesma e o que vai fazer para captar pessoas, essas pessoas entendam sobre Jesus, tomem a decisão, se batizem e se tornem membros. Assim a igreja cresce. Então, você pode ter pessoas. Eu tinha minha igreja de cidade, de centro de cidade. Então, nós tínhamos muitos cheira-cola, muitos. Então, todos os sábados, nós tínhamos um trabalho só com esses moradores de rua. Então, eles tinham alimento, banho, roupa, ouvia a palavra. Desse grupo, um ou dois começavam a frequentar a igreja e começavam a deixar
de viver naquela condição, porque a igreja começou a ver onde tinha trabalho, essas coisas que a gente vai fazendo após a frequência delas na nossa igreja. E a gente começou a ver que dá resultado, não é a quantidade que vai deixar imediato, mas é pela insistência da palavra pregada, as ações, que as pessoas começam a entender que Jesus faz a diferença na vida da gente. Então, a gente tem trabalho com isso, a gente trabalha com comunidade do lado, de invasão, a gente trabalha com os comerciantes, então, se trabalha com vários grupos que estão ao nosso redor, não é? Porque a gente é uma igreja de centro de cidade, não tem uma comunidade, assim, como muitas igrejas têm. Mas tem gente que mora na cidade, né? E a gente vai descobrir quem são os moradores da cidade. Vamos fazer um trabalho diferenciado. Então, como é que a gente faz captação? Dessa forma. E aí eu creio que o Senhor nos dá sabedoria através da sua palavra para que a gente faça esse trabalho de busca, de localizar o nosso público-alvo e promover campanhas contínuas de acrescentar a nossa escola bíblica dominical, né? E saber gerenciar tudo isso. A última fase da nossa conversa é essa visão que a gente já falou sobre o currículo, né? Como construir, o que é que se entende por um currículo, qual é a necessidade. Então, faz lá, levanta a necessidade das suas faixas de idade, pega seus professores, o que é que eles precisam aprender na tenra idade, adolescente jovem que já tem um comportamento mais diferenciado, o que eles gostariam, e a partir daí constrói junto, e aí você vai trazendo para aquilo que é necessário eles aprender. Mas a gente precisa entender que uma matriz tem uma filosofia, tem uma abrangência, uma harmonia, tem um encadeamento lógico, e também ele é flexível, né? A gente não tem uma matriz desconectada, né? A gente precisa conectar. Se você olhar uma matriz que a gente aprende sobre Deus, né? A gente aprende sobre Deus no versário 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo aprende sobre Deus. Mas cada uma tem um objetivo e um foco diferente. É feito, vamos estudar sobre sílaba na língua portuguesa. A gente estuda a sílaba lá desde a alfabetização até a universidade. Mas o objetivo de cada uma delas vai ser diferente. É com graduações diferentes, é com complexidade diferente. Então, o que ensinar? Quando ensinar? Como ensinar? E como avaliar? Quando avaliar? Como eu vou saber que meu aluno aprendeu? Então, saber dessas questões é muito significativo na vida do professor, de quem coordena a escola bíblica. Por isso, que coordenar uma escola é igual uma escola secular, tem todos os processos, salas, conteúdos, formação de professor, saber como é que o aluno aprende, se o aluno está faltando, por que que ele falta. Todas essas complexidades nós precisamos estar dentro do nosso contexto e ser um processo de discussão entre aqueles que fazem a educação. Professores, pastor, coordenador, secretários, devem sempre discutir isso, que é importante, e buscar soluções, né? Vamos fazer desse jeito. Se não der certo, não é porque errou, não. Não existe um erro programado, existem tentativas de acertos. Quando a gente erra, eu não chamo de erro, eu chamo de erro construtivo. O erro construtivo é aquilo que a gente faz para acertar. Ninguém vai querer errar na casa do Senhor, em canto nenhum, né? A gente quer acertar, mas não deu certo, corrige, vamos fazer de outra forma. Ah, essa forma deu certo, chama-se avaliar. A gente vai avaliando as possibilidades. Por exemplo, eu tinha uma classe de junior muito levada, cheia de energia. Então, a gente se reuniu e disse, "Pô, mas vamos fazer o seguinte, uma ideia surgiu, é Deus que dá. No quadro da sala, a gente vai colocar tudo o que eles vão fazer, qual é o objetivo do encontro de hoje, e todas as atividades que eles vão participar, está escrito, vamos fazer primeiro uma sequência didática, isso. Quando eles chegaram, que viram, gente, olha o que a gente vai fazer. Eles não tinham tempo mais de brincar, nem de catucar o outro, porque eles tinham sequência de atividades. Nós vamos organizar a sala em círculo, nós vamos organizar assim, vamos ler o texto bíblico e tal, vamos fazer em dupla, depois vamos trocar ideias com o grupo todo. Tinha todas as coisas. Eles sabiam o que acontecia na sequência da aula.
Aí eles começaram a participar, porque eles sabiam da parte deles e a gente ia coordenando dentro do que ia fazer. Mas quando ele não sabe o que vai fazer, ele não tem ideia, porque não tem norte. A mesma coisa para adulto, para adolescente, terceira idade. O que é que nós vamos aprender hoje? Então, na sala, eu formalizei um novo projeto que era o caderno escolar. A gente não tem um caderno escolar, né? A gente tem a revista, mas não tem um caderno. Aí a gente abriu um caderno. Então, tinha uma pastinha que tinha a revista, o caderno, lápis, borracha, e vinha para a igreja com a pasta, porque ele vinha para a escola. Então, ele tinha que trazer. É a responsabilidade dele levar e trazer a Bíblia e tudo mais. Então, quando terminava a aula, tinha uma pessoa que ia escrever no quadro. Cada domingo era um. Então, a pergunta era: o que nós aprendemos hoje? Qual foi o título da lição? Qual foi o texto básico? Aí bota lá. Aí eles iam dar um resumo, aí escrevia, eles mesmos diziam. E quando terminava o resumo, todo mundo põe um caderno. Na aula seguinte, a gente começava. O que foi que nós aprendemos no domingo passado? Alguém ia ler a resenha do caderno. Nós estudamos sobre isso, o texto foi esse, e a minha resenha, a nossa resenha foi essa. Então, hoje nós vamos estudar, aí estava lá no quadro. Então, o caderno começou a ser escrito, e no final do ano tinha todas as, quem não faltou nenhuma aula, lógico, né? Todos os temas, versículos, e o resumo, porque eles construíram o resumo do que aprenderam hoje, né? Então, essa é uma forma de fazer uma interatividade e transformar numa escola. São ideias que a gente vai trazendo e vai agregando valor e vai conquistando o professor para fazer. Tem que formar o professor, fazer ele comprar a ideia, discutir. Por isso que isso não nasce para uma imposição, nasce de uma reflexão e de uma discussão e no desejo de fazer para ver se vai dar certo. Deu certo. Se uma criança dos primários, juniores fazem, quando ele passa para o adolescente, ele já tem a prática de fazer registro. Você pode dar, ele vai querer ou não, aí faz no celular, ou sei lá onde ele vai fazer, mas o que a frase sempre vai aparecer. O que nós aprendemos hoje? Faça com o adulto. Se você quer saber o que ele aprendeu, se você quer saber o que as pessoas aprenderam, pergunte a elas antes de começar a lição no domingo que vem. O que nós estudamos domingo passado? Se elas sabem o título da lição sem olhar a revista, se ela sabe qual foi o que foi tratado. Se alguém disser que foi tratado, você vai dizer, essa pessoa prestou atenção e ela guardou para si, tem o conhecimento. Lembra ou não? Nem estava presente na sala, eu acho. Estava só lá, junto com o grupo, né? Mas a aprendizagem requer que você faça esses exercícios que nós aprendemos, o que é que fechamos hoje desse nosso entendimento? Fechamos isso. É muito importante, porque nós somos pessoas que precisamos desse exercício de memória do que nós aprendemos. Se você fizer hoje, terminar a aula, assim, o que é que eu aprendi hoje? Eu aprendi sobre o objetivo da escola bíblica dominical, sobre a sua estrutura, que deve ser assim, pequena, média e grande. Eu preciso me preocupar com os ausentes da escola, com os professores, com a formação de professores. O que você aprendeu hoje? Você vai ter palavras-chave que você vai dizer para si mesmo, vai dizer assim, eu consegui assimilar isso. Mesmo que depois você vai ampliar mais seu conhecimento, mas você vai trazer isso, né? Como funciona um currículo? Aí, o que ensinar, qual é a duração? A duração geralmente é por faixa etária, não é? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Outros adultos são 6 anos. Se não me engano, são 6 ou 8 anos. Então, um ano são 4 temas, se for ter quadrimestral, né? Se uma classe tem 3 anos de duração, 3 vezes 4, 12. São 12 temas. Que 12 temas eu vou trazer? Quais são as necessidades de estudo dessa pessoa? Berçário. Berçário, ele fica de 0 a 2 anos. Mas o berçário, a gente trabalha faz um planejamento de um ano. Por quê? Se ele entra bebê 0 ano, ele vai ver, mas quando ele tiver de 1 para 2, é quando ele vai começar a compreender. Então, você repete o mesmo planejamento todo ano. Você pode trazer diferente, mas a proposta é uma só. Porque se eu tenho 0 ano,
bebê de 0 anos não está aí para essa coisa do compreender. Ele vai ver a musiquinha, ele vai fazer alguma coisa quando ele estiver com 4 meses, 5 meses, 6 meses, mas ele de fato vai interagir quando ele estiver com de 11, 12 meses em diante, que já está andando, já pode sentar, a história tem no menos uns 5 minutos de atenção, o professor tem que ter recursos na mão, então tem uma série de atividades. E lá no berçário a gente tinha um trabalho, vou encerrar porque senão a hora vai. Eu tinha a sequência deles por figuras. Quando entra, aí a sandália e o sapato tem que colocar na sapateira, a bolsa tinha que ficar lá no pendurador, tinha a horinha do leite, a hora da roda, a hora da oração, a hora da música, tinha tudo. Eles iam tão acostumados na sequência que eles já sabiam o que ia acontecer cada domingo na sequência do que eles iam fazer. Às vezes modificava alguma sequência, porque em vez de ser história contada na roda, ia ser talvez uma pessoa vai contar a história, tipo um personagem. E aí, dependendo da programação que a gente fez com o professor, com aquela classe. Depende de como a gente vai estruturar. Então, o que ensinar, a duração desse currículo, a utilização da revista pelo professor. Eu não gosto de revista, eu gosto de revista para ampliar o conhecimento do professor, mas não que ele siga a revista ponto a ponto. Eu acho que limita muito o professor. O texto é bíblico, a revista é um norte, mas a gente tem que discutir o que é que os alunos aprenderam, o que é que eles entendem do texto, como eles observaram no texto, o que é que eles interpretam desse texto e o que eles aplicam do texto à vida. Sempre essas três etapas: observação, interpretação e aplicação. São três coisas que o nosso aluno precisa saber, né? E o desafio retorno à EBD tradicional, que eu falo, retorno as pessoas voltarem mesmo para a escola, formas diferenciadas de a gente ter salas de aula, né? Aulas híbridas, aulas à distância, aulas em outros momentos que não sejam no domingo. Você tem uma aula na quarta-feira, não sei se é aula virtual, para atender aquelas pessoas que não vêm, ou que são cadeirantes, ou que têm dificuldade. E ter uma estrutura de EBD que você possa dar essas aulas síncronas e formar também professores que utilizem ferramentas digitais. Acho que a nossa, a nossa grande dificuldade se for um professor mais jovem, não, mas se for um professor mais antigo, sim, a gente vai ter essa dificuldade de formá-lo. Mas eu lhe digo que minha mãe tem 89 anos de idade, ela dá aulas ainda hoje na igreja, ela paga todas as suas contas pela internet bank, ela faz tudo pelos aplicativos, e ela é uma pessoa de uma geração muito mais antiga do que eu, e ela faz. Não estou dizendo que todas as pessoas têm essas possibilidades, mas tem idosos que gostam de tecnologia. Quem sabe tem um momento da terceira idade onde a aula seja como utilizar bem os recursos do seu celular, passo a passo. Já pensou que bênção? Eles vão descobrir, porque os netos são muito rápidos, eles não têm tempo de aprender, e a gente pode ensinar de forma devagar, e eles vão utilizar também os recursos. Então, competências importantes, né? E a gente vai ter as funções das pessoas na comunicação, na liderança, capacidade de inovação, colaboração do trabalho em equipe. Nunca deixe de trabalhar em equipe. Você está sempre formando pessoas, de trabalhar remotamente. Seja resiliente, pelo amor de Jesus, né? A gente, às vezes, precisa muito trabalhar essa questão da resiliência. O aprendizado sempre vai ser contínuo, não tem como, né? E eu quero deixar para vocês esse versículo que Jesus nos ensina. Não foi você que escolheu, mas ele lhe escolheu. Para que você faça, e você vai dar fruto. E o seu fruto vai permanecer, porque as verdades bíblicas que ficam na vida dessas pessoas é impressionante e nós somos referência na vida deles, né? Então é isso, a gente trabalhou um leque bem amplo, né, da gestão da EBD, desde a sua formalização estrutural física das pessoas,
dos desafios, do que precisa fazer nas salas de aula, a formação continuada do professor, do cuidado com a matriz curricular, saber o perfil de saída de cada sala, ter professores que aprendam um pouco de tecnologia. E aí, eu espero que Deus nos dê sabedoria. Vai acontecer isso assim? Não. Você precisa fazer passo a passo. Comece com a sua estrutura e comece cuidando dos professores por grupo. Grupo infantil, adolescentes e jovens, depois terceira idade, ouça os professores, eles vão dizer muitas dificuldades, mas você vai trazer ânimo, vai trazer ideias. Qual é o seu sonho? Você começa a fazer com eles. Isso é a longo prazo. Eu fiz porque eu passei 25 anos, né? Comecei lá do zero, do zero, do zero. Mas Deus me permitiu ficar 25 anos no mesmo lugar. E aí eu consegui construir tudo isso, né? Fazer. Não foi fácil, gente. Não é fácil. Temperamentos de pessoas diferentes, pessoas às vezes rixosas, né? Zangadas, enfim. Mas por outro lado, a gente vai aprendendo a lidar com todos os tipos de pessoas. Por isso que a gente estuda aquele livro, Personalidades Transformadas. Não sei quantos já estudaram. É importante fazer com seus professores porque a gente aprende como trabalhar com todos eles. Outro livro, Ensinando para Transformar Vidas, um bom estudo para os professores. Muito bom. Esse material aqui é bem curtinho. Isso eu fiz com os professores, são as 7 leis do ensino, né? A lei do professor, do ensino, atividade, é muito bom esse material. É outro livro, Temperamentos Transformados. Esse é um. O outro livro, Mentores segundo o coração de Deus. É maravilhoso trabalhar esse material. As pessoas vão ficando mais envolvidas com o processo de ensino-aprendizagem. Olha esse aqui. Faça, isso é igreja, uma equipe muito legal também. Você pode ajudar a formar a sua igreja. São livros que a gente vai buscando e vai fazendo formação na igreja. E aí você vai criar, né? Tem que pensar com a sua equipe, ver qual é a melhor forma, trabalhar a necessidade e, e não se preocupe se só vem 5. Deus não está preocupado com quantidade, não. Deus está preocupando com qualidade. E eu creio naquilo que Jesus disse, que se a gente pede, recebe, busca e encontra, se bate, se abre. Eu creio que ele vai mandar, eu creio que ele vai fazer. Então, coloque todas as suas ansiedades no Senhor, no altar, e ele vai lhe dar os caminhos que você precisa. Nós só somos instrumentos, só temos que obedecer. Então, ele vai lhe dar o projeto para a sua igreja, para a sua EBD, vai estruturando, vai fazendo uma alinhavo sobre isso e comece. Eu sempre digo, faça o levantamento da sua estrutura e faça o levantamento de quem você tem como professor. Verifique se ele tem nível médio, nível superior, isso não é importante para o senhor, só para você ter ideia. E depois trace um plano de formação continuada sobre estudo desses livros, sobre doutrinas, sobre geografia bíblica, sobre costumes judaicos. Está cheio de costumes judaicos na Bíblia e as pessoas às vezes nem sabem como é porque aquelas situações, né? E é bom ensinar algumas coisas, porque na hora que ele vai ensinar, ele vai usar desse recurso para melhorar e ampliar a visão do aluno. Então é isso, gente. Aprender fazendo, né? E Deus vai dar para vocês excelentes resultados.